Gente, vocês já devem ter visto por meio da imprensa de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, um julgamento em que teve a participação do ministro Alexandre de Moraes, condenou uma vereadora por rachadinha. Ou seja, o tribunal entendeu que a rachadinha ela é corrupção, sim. Na mesma decisão, o tribunal tornou a vereadora inelegível por 8 anos. Trata-se da vereadora Maria Helena Pereira Fontes, do PSL de São Paulo. Para quem não se lembra, o PSL foi o partido em que o presidente da República foi eleito. Quando ele foi eleito, Jair Bolsonaro, ele estava no PSL. Assim como o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, aquela Carla Zambelli, enfim, toda essa corja. Pois bem, dito isto, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: essa decisão, ela tem endereço certo. Nós sabemos que essa decisão manda um recado direto para a família Bolsonaro. Todos eles, eu vou repetir, todos eles são acusados de praticarem a chamada rachadinha, ou seja, corrupção em seus gabinetes. Eles ficam com parte do salário do assessor. Corrupção, está decidido, e inclusive pode ensejar na inelegibilidade, ou seja, caso seja condenado, o sujeito não pode disputar mais cargos eletivos pelo período, no exemplo aqui, de 8 anos. Mas é sempre importante lembrarmos e esclarecer que é uma decisão de um Tribunal Superior brasileiro, legalmente previsto na Constituição, né? Mas mesmo assim, certamente os bolsonaristas dirão que foi uma decisão de um comunista, de um esquerdista. Sobre esse ponto, eu escrevi o seguinte: permita que eu me vire para cá para eu ler na tela do meu computador. Os apoiadores de Bolsonaro estão completamente cegos. Não importa o que esse indivíduo fizer, eles sempre arrumarão uma justificativa para embasar suas aberrações. É o caso daquela recuada que ele deu. Em um dia ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha. No outro dia ele o elogiou, chamando-o inclusive de jurista distinto, de professor universitário, enfim. E aí o gado bolsonarista disse que foi uma estratégia dele. Ou seja, sempre tem uma justificativa para essas pessoas que estão cegas, estão bestializadas por esse traste. Vou continuar com o meu texto. Por mais conceituado que seja o meio de comunicação que veicule uma informação verdadeira, ou um especialista que explique os erros de Bolsonaro. Vou dar mais uma pausa. Ontem eu assistia a uma entrevista do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito. Um jurista, professor excepcional. Explicou muito bem o que o Bolsonaro está fazendo, mas certamente esses cegos, bestializados, o chamarão de esquerdista e comunista, mesmo ele não fazendo parte, integrando qualquer partido de esquerda. Então, esses apoiadores, de forma extremamente alheios à realidade,
e sem demonstrar interesse de saber a verdade dos fatos, o defenderão de forma intensa. Geralmente, essas pessoas, induzidas pela estratégia da Grey bolsonarista, reage atacando o veículo ou o especialista, o chamando de comunista ou esquerdista. Em sua grande maioria, as pessoas arregimentadas por parte do rebanho específico, tais como alguns deputados, blogueiros e pseudos jornalistas. Contudo, esses últimos, eles têm uma estratégia muito bem arquitetada e não se deixe enganar. Vou me valer dos ensinamentos de Jacob Petri, esse cara aqui, né? Eu vou me apropriar de um pequeno trecho do livro dele, mas vou deixar os créditos e vou deixar o link também para quem quiser comprar o livro dele, do Jacob Petri, né? Poder e Manipulação. Deixa eu ler para vocês. Poder e Manipulação. Como entender o mundo em 20 lições, extraídas de O Príncipe, de Maquiavel. E aí ele coloca a versão moderna de O Príncipe, de Maquiavel. O livro O Príncipe até hoje é usado em vários meios para buscar várias estratégias. Então permita que eu leia parte de uma análise que o Jacob Petri fez e vocês irão entender exatamente o que está acontecendo. Mais uma vez eu vou me virar para a tela do computador para que eu leia com precisão para vocês. As pessoas têm uma necessidade extraordinária de acreditar em algo maior do que elas mesmas. A maioria anda aflita, nosso povo anda aflito, e à procura de algo que possa usar para preencher o vazio e a insignificância de sua existência. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes. Vou repetir. Elas se rendem a qualquer coisa que as façam se sentir importantes, dignas e maiores do que são. Essa necessidade as torna tremendamente suscetíveis a todo tipo de influência e manipulação. Qualquer charlatão que aparecer com uma promessa de salvação para a aparente falta de sentido da vida terá sua boa vontade e colaboração. Essas pessoas, de forma honesta, com muito boa vontade, irão colaborar com esses charlatões. Vou continuar, um trecho pequeno. Profissionais bem preparados são aqueles que eu li. Geralmente pessoas buscam prestígio. Essas pessoas, Carla Zambelli, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, o Rodrigo Constantino, mais uma corja. Essas pessoas sabem que o Bolsonaro não presta, mas elas têm uma estratégia própria e elas farão de tudo para conseguir. Pode ser pelo dinheiro. Siqueira Júnior disse que recebeu o dinheiro. Constantino disse que recebeu o dinheiro. Descaradamente assumiu. Mas não necessariamente pode ser só pelo dinheiro. No caso do Alexandre Garcia, pode ser por fama. E a Carla Zambelli, ela tem exatamente um propósito bem definido para arregimentar vocês. Vou continuar. Profissionais bem-sucedidos são esses últimos, tá? Não é o Bolsonaro. Bem preparados, profissionais bem preparados, sabem dessa nossa deficiência e não têm piedade nem limites para explorá-la. Sobre ela, constrói fortunas e impérios nos quais, depois, quase sempre, nos aprisiona e nos escraviza. Seja na política, religião
esportes, artes, moda ou entretenimento. A estratégia do manipulador é sempre a mesma: criar uma espécie de culto em torno de uma causa aparentemente nobre e se colocar no centro. É o Bolsonaro. Vou defender o Brasil do inimigo que ele criou. Como profeta e precursor da transformação, que em geral converte um aparente mal num bem. Ele o converte um sujeito totalmente maldoso e ele se coloca como aquele que irá resolver uma situação que ele próprio criou. No entendimento dele, está salvando todos nós do mal, um mal que ele próprio idealizou. Já estou terminando. O processo todo não envolve nenhum tipo de ação, o que exigiria esforço e resultados concretos. Não tem. Você vê que ele nem se esforça em saber falar bem. Mas imagens e palavras sempre empolgantes e evasivas. O discurso dele, estrategicamente montado. De um lado, o que essas pessoas nos oferecem parece grandioso e transformador. De outro, vazio, raso e evasivo. Ele sempre fala que vai nos trazer uma coisa boa e até agora nós não vimos nada, né? É exatamente o que o livro diz. Isso não é uma falha, mas uma técnica. Porque o vazio e evasivo oferece espaço para os indivíduos criarem sua própria ilusão sobre a promessa grandiosa que lhes é oferecida. E a técnica terá um efeito ainda maior se as palavras tiverem enorme ressonância. Lembram-se? Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, vou tirar você daí. Olha que coisa forte. Se forem repletas de entusiasmo, se essas palavras forem repletas de entusiasmo, calor e promessas eloquentes. Se identificaram? Títulos sólidos e pomposos, muitas vezes envolvendo números para esconder a característica vaga do conceito em si, pode ter um efeito viral sobre as massas. Um efeito viral sobre as massas. Identificar o ambiente? Vejam, ele diz no livro, o exemplo da política. É o que nos interessa para hoje. Vejam o exemplo da política. Percebam se não é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Juscelino Kubitschek e seus 50 anos em 5. Ele criou isso. Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás. Luiz Inácio Lula da Silva e o famoso Fome Zero. Até hoje nós temos fome no Brasil. Em todos eles, diz o Jacob Petri, teve-se o cuidado de criar um slogan que criasse nos seguidores a sensação de fazer parte de um grupo exclusivo e que os conectasse a uma causa nobre, a uma causa grande, maior que eles próprios. Em todos há alguma luta envolvida. No caso do Bolsonaro, há uma luta envolvida ou não há? Sempre contra um terrível inimigo. Sempre contra um terrível inimigo comum. Alguém que todos querem ajudar a exterminar. Juscelino, a estagnação do país. Ele queria acabar com a estagnação do país. Fernando Collor queria acabar com os marajás. O Lula quer acabar com a fome. E aí eu acrescento agora, o Bolsonaro quer acabar com a corrupção sendo corrupto, quer acabar com o inimigo que é a esquerda que ele criou, né? É muito apropriado esse livro.
não raras vezes suspeita-se de que há alguém por trás desse inimigo abstrato, esse inimigo inexistente. É a esquerda que está por trás. Um partido, um sistema, uma pessoa ou um grupo delas que é apontado como causador desse mal e que seu objetivo é acabar com o bem e propagar o mal. A esquerda, o Lula, ele quer acabar com o bem, propagar o mal, vender o Brasil, nós vamos se tornar comunista. Entenderam? Ao apresentar uma causa nobre e apontar seu adversário, que o Bolsonaro faz, como inimigo dessa causa, essas pessoas criam a sensação de que o mundo está dividido em dois blocos. Gente, esse livro é antigo, esse livro não foi escrito agora. O bloco do bem e o bloco do mal. Elas, lógico, fazem parte do bloco do bem. Os seus adversários fazem parte do bloco do mal. Exemplos dessa técnica podem ser percebidas na história de Stalin e sua luta contra o capitalismo, de Hitler e sua luta contra Hitler, no caso, né, a sua luta contra os judeus. E mais recentemente, Hugo Chávez e sua luta fictícia contra o imperialismo americano, né, o Eichen. Então, gente, para terminarmos, essas pessoas nunca admitem nem deixam transparecer que seu poder vem da criação dessa luta, seja ela fictícia ou real. Ao contrário, elas fingem que emprestam seu poder para combater esse inimigo cruel que causa esse grande mal. É o suficiente, vou deixar o link na descrição. Vocês perceberam? Eles arquitetam. Eu não digo nada se eles não tiraram isso desse livro, porque esse livro não foi escrito agora, esse livro é antigo. Tiraram exatamente desse livro, é o que nós estamos vivendo. Pode ver, todos os dias eles arrumam uma nova estratégia para enganar você. Se você está nessa porque está sendo induzido, enganado, bestializado, caia fora enquanto há tempo. Agora, se você está nessa porque faz parte daquele grupo, você faz parte dessa Grey que tem uma estratégia bem definida, aí pode continuar. Eu creio que a maioria não faz parte da Grey do Bolsonaro. Um forte abraço a todos vocês.